Meus irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos nesse dia, nessa manhã. Nós vamos nos acomodar, depois nós vamos orar. Vamos passar também ao estudo dessa manhã. Hoje é o nosso último estudo dessa série sobre a teologia do corpo. A gente fecha hoje e daqui a 2 semanas a gente começa uma nova série de estudos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Bendito Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela manhã deste dia. Te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua bondade. Também te louvamos pela tua misericórdia, pela oportunidade de nos reencontrarmos aqui para louvar o teu nome. Obrigado a Deus pela tua palavra, obrigado pela comunhão que temos contigo e também uns com os outros, pela oportunidade de nos reunirmos e estudarmos a tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos tem favorecido com essas bênçãos. Ora, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o estudo da tua palavra nesta manhã nos encoraje, para que, ó Deus, o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Abençoe os irmãos aqui presentes, aqueles que estão a caminho, que a todos o Senhor guarde, que a todos o Senhor proteja, encoraje, para que permaneçam firmes na presença do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos hoje encerrar a série de estudos sobre a teologia do corpo, falando sobre o corpo ressurreto, que é o último estágio da existência de um corpo, né? Eu quero ler 2 textos para vocês, mas eu não vou lê-los de uma vez. Eu vou ler o primeiro texto, nós vamos trabalhar esse texto e posteriormente vamos trabalhar um outro texto. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Aliás, vamos ler até o verso 10. Vamos ler todo o texto. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. A palavra do Senhor diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Esse primeiro texto, irmãos, ele se preocupa, e a escolha dele foi feita por demonstrar que nós vivemos, nós seres humanos, de uma maneira geral, não importando se crentes ou não, todos nós vivemos uma verdadeira tensão
entre esta vida e, obviamente, a vida vindoura, a vida após a morte. Essa é uma tensão que todos os povos, de todas as épocas, quaisquer que sejam as culturas, independente da religião, todas as pessoas lidam sempre com essa tensão que existe entre a vida aqui e a vida vindoura. E o apóstolo Paulo, ao escrever essa segunda epístola aos Coríntios, ele está mostrando exatamente essa tensão, utilizando uma linguagem metafórica da casa, da habitação. Então, por exemplo, ele fala da vida aqui, como esta que nós estamos vivendo, como sendo uma casa, uma habitação temporária, e ele também fala de uma habitação eterna nos céus. Claro que ao falar dos céus, o que Paulo tem em mente são os seus destinatários, que são pessoas crentes, são pessoas que amam a Cristo. Não são perfeitas, mas amam a Cristo. Foram alcançadas pela graça de Cristo, foram salvas e vivem sob a expectativa de superar essa tensão entre a vida aqui e a vida vindoura. Então Paulo ele vai tratar algumas questões importantes aqui nesse texto. Por exemplo, ele fala de um anseio, de uma expectativa que o salvo, que o crente tem. O verso 2 ele diz: enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. E isso é muito interessante porque a linguagem que Paulo está utilizando, ela encontra a sua base no episódio do pecado, quando Adão, não é, e Eva buscam uma alternativa ao estado em que eles passaram a estar por causa do pecado. Eles se vestem, diz o texto que eles vão costurar folhas de figueira e vão se vestir com essas folhas de figueira. Essa vestimenta ela não foi aceita por Deus. Você vai lembrar que Deus ele não aceita vamos dizer assim, a escolha humana, a decisão humana com o tipo de veste que, na verdade, eles optam. Deus, na verdade, sacrifica ali 2 animais, pelo menos, né? E com as suas peles ele cobre a nudez de Adão e a nudez de Eva. Paulo, ele fala de uma habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. É óbvio que ele não está falando desse tipo de roupa, ok? Ele está falando dessa veste que é a habitação celestial que todo crente anseia, que todo crente deseja. Então, Paulo fala de um anseio. Mas ao mesmo tempo que ele fala de um anseio, ele usa uma expressão que acredito não foi aleatória, não há nenhuma palavra na Bíblia que tenha sido escrita de maneira aleatória, e que expressa, portanto, o que significa a vida aqui. Ele diz assim: gememos. Ele diz no verso 2: enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação celestial. E novamente no verso 4: pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. E aí é interessante o que ele está dizendo, porque nós pensaríamos assim: para que o nosso anseio pela habitação celestial se concretize, nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer, para que a gente experimente as bênçãos da vida eterna, da habitação celestial.
Só que ele diz assim: porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, no sentido de que o crente, na sua perspectiva, na perspectiva do Evangelho, ele não morre. Ele de fato não morre. É isso que Paulo está dizendo. Aí alguém vai dizer: pastor, o senhor está de brincadeira, eu já fui no velório de um monte de crente. É porque você está olhando o velório e aquele tipo de morte como uma circunstância que parece não ter uma continuidade, mas uma espécie de descontinuidade da vida. Mas não existe essa descontinuidade da vida. Nós morremos aqui, mas continuamos vivos. Até porque Deus não é Deus de mortos. Ele é o Deus de quê? De vivos. E é interessante que quando a Bíblia fala disso, ele cita aqueles que já morreram fisicamente. Abraão, Isaac, Jacó. Que na perspectiva humana, na nossa perspectiva, morreram. Sim, eles morreram. Mas não na perspectiva divina. Na perspectiva divina, eles estão vivos. Na presença de Deus. Essa é a própria linguagem que a Escritura utiliza. E toda essa circunstância, diz o texto, foi Deus quem preparou como uma espécie de garantia do que está por vir. E aí Paulo vai falar de uma esperança. Nós temos uma esperança. Não é? E aí, quando ele diz: vivemos por fé e não por vista, isso está no verso 7, ele está combatendo exatamente essa ideia de que o fato de eu não mais ver alguém que partiu em Cristo comigo aqui, isso não significa que a realidade está naquilo que eu vejo. Porque nós não vivemos, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mas como a gente não vê a pessoa, a gente tende a julgar a partir daquilo que a gente não vê. Então a gente poderia listar aqui uma série de irmãos em Cristo que já partiram e que, obviamente, por não estarem conosco aqui, né, parece que há uma estagnação da vida, quando na verdade a Bíblia garante que eles estão vivos. E nós podemos contemplar isso pela fé, porque o texto diz que vivemos por fé e não por vista. E não por vista. E veja que aqui o contexto é o contexto da tensão entre a vida aqui e a vida eterna. Então, por isso temos esse propósito de habitar com o Senhor, de agradar ao Senhor. E agradar ao Senhor, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Ou seja, é possível agradar ao Senhor enquanto nós estamos revestidos deste corpo? Sim. Mas é possível agradar ao Senhor não estando mais revestidos desse corpo? Também. É o que Paulo diz. Ele diz, olha, verso de número 9. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, que é o nosso caso, quer o deixemos. O servo de Deus agrada a Deus em toda e qualquer condição. Por isso a gente não pode temer. Porque o verso 10, ele parece contrariar o espírito pastoral de Paulo. Porque o espírito pastoral de Paulo, ele vem mostrando as delícias, a beleza, a grandeza de habitar eternamente com Deus no céu. E aí de repente ele fala assim: todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Pronto, trovoadas, relâmpagos, acabou toda a alegria. Paulo agora entra com um assunto que parece que ele acaba com a alegria. Não. Falar do tribunal de Cristo não é para o cristão um peso. Por quê? Porque o cristão não será condenado. Ou será? Eu tenho que ter medo do tribunal de Cristo? Não. Eu não tenho que ter medo. Eu não tenho que viver debaixo desse pavor. Por isso ele diz, olha, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más.
receber por meio, as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E aí eu fico pensando, porque essa vai ser a maneira que a gente vai interpretar, né? A gente, que eu digo no geral. Eu compareço diante do tribunal de Cristo, aí ele coloca a tela. Na tela vai passar tudo que eu fiz. Essa é a ideia que as pessoas têm, né? Chega a ser cômico, mas vamos lá. Coloca a tela. Isso aqui você fez uma coisa boa. Toma uma pedrinha. Aí a próxima cena. Isso aqui você fez mal. Me dá essa pedrinha. No final, gente, eu vou ficar devendo pedra. Ou você duvida? Não é verdade? A gente vai ficar devendo pedra. Não vai ser nada disso. Cristo vai estar à destra de Deus Pai. Ele vai olhar para mim ou para você. No caso, o Pai vai olhar para mim e para você. Vai olhar para Cristo. Vai olhar para mim. E está tudo bem. Por causa de Cristo. Então eu não tenho que temer o tribunal de Deus. Eu não tenho que temer. Deus me salvou. Ele perdoou os meus pecados. Ele perdoou os meus pecados. Mas e se eu morrer tendo cometido um pecado? Se você morreu tendo cometido pecado, não deu tempo lá de você pedir perdão para a pessoa que eventualmente você ofendeu, você acha que você vai ser penalizado por isso? Porque o sangue de Cristo, ele é o sangue que não perdoa apenas os pecados do passado, mas os pecados do futuro. É suficiente. É suficiente. Isso não significa que a gente vai viver pecando e dizendo, não preciso me arrepender, né? Vou pecar, porque se eu morrer não tem problema não. Não é isso. Isso aí é a mentalidade de uma pessoa não convertida. Uma pessoa não salva pensa desse jeito. Mas não, o salvo pensa diferente. O salvo, ele se contenta, se alegra em Deus. Então eu não preciso temer o tribunal de Cristo. Porque não é isso que Paulo está falando aqui. E o comparecer ao tribunal de Cristo tem a ver exatamente com estar no corpo e deixar de estar no corpo. Não é? E receber de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então não é, toma uma pedrinha, me devolve a pedrinha, toma uma pedrinha, devolve uma pedrinha, toma uma pedrinha, vai ser uma loucura. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando do tribunal no contexto da morte. Então o foco não é nem tanto o que eu vou receber pelo que eu pratiquei no corpo. É comparecer no tribunal de Cristo. Só que o tribunal é de quem? Respondam para mim, de quem é o tribunal? Isso significa que quem vai estar sentado na cadeira do juiz. Mas quem é o meu advogado? É o meu juiz. O meu advogado é o juiz. Não é isso que a Bíblia diz? Nós não temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo? Então ele vai estar sentado na cadeira. Ele vai estar sentado na cadeira, não vai? Ele não é o juiz. O tribunal não é o tribunal de Cristo. Mas quem vai defender a minha causa? É Cristo. Está tudo bem. Se você está em Cristo, se você é uma pessoa salva, fique em paz, está tudo bem. Está tudo bem. Lute contra os seus pecados, não é? Se discipline, viva para a glória de Deus. Mas está tudo bem. Se você está em Cristo, está tudo bem. Não há garantia para quem não está. Não há garantia para quem confia em si e na sua performance. Mas para quem está em Cristo, puxa, toda garantia. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está dizendo. Vamos para outro texto? 1 Coríntios capítulo 15. Agora Paulo vai falar como as coisas vão ocorrer na vinda de Cristo e em relação ao corpo. Tá? Então o que a gente viu até agora é o que ocorre quando a gente morre. A gente vai para a presença de Deus. A gente vai estar com Deus, vivos. Porque Deus não é Deus de morto, de gente morta. Deus é Deus de vivos. Agora Paulo vai falar do que vai acontecer na ocasião da ressurreição. Verso 42 em diante. Assim será com a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 42. Assim será.
Ok? O ponto é, assim será. Ele vai apresentar o que será ou ele já apresentou o que será? Ok? Ele já apresentou. No verso 35 a 41, ele apresenta, e aí o verso 42, ele apenas, depois de apresentar, ele diz assim, ó, vai ser assim então. Tá? Do jeito que eu contei para vocês. E o que ele conta? Verso 35. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? E aí interessante, né? Duas perguntas que a gente está muito acostumado a fazer, não é? A gente não faz esse tipo de pergunta. Como é que Paulo chama o pessoal que faz essas perguntas aí? Insensato. Você já fez essa pergunta? Você faz essa pergunta? Está aí o nosso adjetivo. Digo nós porque estamos juntos. Ok? Insensato. Ele diz assim, insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Paulo agora vai falar de uma espécie de corpo apropriado. E me parece que isso faz todo sentido, porque um é o corpo nessa habitação terrena, outro é o corpo na habitação celestial, como a gente viu em 2 Coríntios capítulo 5. 39. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Então Paulo está contando isso aqui para dizer o seguinte, que há uma distinção na essência do corpo que nós temos aqui e o corpo que receberemos. Há uma distinção. Ele fala, olha, assim como as espécies vivas têm corpos distintos, assim como os astros têm corpos distintos, assim também é essa relação do corpo que temos aqui com o corpo que teremos lá. Há uma distinção. É o que Paulo está dizendo. E aí, o verso 42, que é o ponto que a gente iniciou, diz, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Agora Paulo começa a mostrar a natureza de um e de outro. O nosso corpo, ele é perecível. Esse nosso corpo é perecível. Ok? Mas nós teremos um corpo imperecível, que obviamente não é esse aqui. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, Deus estabeleceu uma ordem, e é claro que isso vem pela questão do decreto divino, na questão do próprio pecado, de que nós estamos enfraquecendo à medida que o tempo passa. À medida que o tempo passa, nós estamos enfraquecendo. O nosso corpo está enfraquecido. Aquelas pessoas que têm um pouco mais de vivência em termos de anos, conseguem constatar isso naturalmente. Correto? Naturalmente, o tempo passa e nós começamos a perceber certas limitações que nós não tínhamos. Isso mostra que o corpo, esse nosso corpo, ele é perecível e ele está enfraquecendo à medida que o tempo passa. E o desfecho desse enfraquecimento é a morte. É a nossa realidade. Todos nós, a não ser que Cristo volte, não é? Obviamente, para buscar o seu povo, aqueles que estiverem vivos não passarão pela morte. Mas, naturalmente, Cristo não voltando, todos nós que estamos aqui morreremos. Porque o nosso corpo é perecível. Mas há um corpo imperecível que Deus dará. Que Paulo chama em 2 Coríntios de habitação eterna. De habitação eterna.
43. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Por que é semeado em desonra? Por quê? Exatamente porque ele é perecível, porque ele apodrece. A grande expressão do que nós somos está 2 ou 3 dias depois de sepultados. Correto? 2 ou 3 dias depois de sepultados, nós temos a consciência de que do que o homem é. A gente sabe disso. É desonra. É desonra. Mas aquele corpo, não é? Aquele corpo que ele chama de habitação celestial ou eterna, ele é a glória. Ele diz, semeado em desonra e ressuscita em glória. E é interessante porque aqui a melhor tradução seria honra. Porque a palavra glória, ela é a mesma, é glória barra honra, ok? Quando a gente fala que a gente precisa reconhecer a glória de Deus e dar glória a Deus, significa honrar a Deus. A palavra glorificar significa honrar. E isso fica muito claro aqui, porque um é semeado em desonra. Qual é o antônimo de desonra? Honra. Aqui a NVI traduziu como glória, tudo bem, não vou brigar por isso, mas a melhor tradução aqui seria honra, que é a tradução para glória. Porque a gente diz, o que é a glória de Deus? As pessoas acham que é o brilho, aquela luz, né? Não, a glória de Deus é a honra dele, é o que ele é, não é brilho, não tem nada a ver com brilho, tem nada a ver com brilho. Glória é honra, e aqui há uma honra para nós. Corpo em desonra vai ressuscitar com honra. Semeado em fraqueza, falei já sobre isso agora, ressuscita em força ou poder. Veja que são naturezas distintas. É ressemeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Aí a pessoa vai dizer assim, corpo espiritual significa que ele vai ficar vagando como um espírito. Não, o corpo é espiritual no sentido de que ele não está afetado mais pelo pecado. É isso que significa corpo espiritual. Não é que ele vai ficar vagando igual fantasminha. Não, ele é um corpo espiritual no sentido que agora não há mais morte, não há medo, não há dor, não há flagelo, não há absolutamente nada. O corpo é espiritual, ele é espiritual, ok? Paulo segue. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Por que Paulo está agora focando isso aqui? Porque lá na igreja de Corinto, além dos outros problemas que alguns irmãos tinham, eles tinham um problema com a ressurreição. E por quê? Porque havia uma ideia embrionária que vai se desenvolver principalmente no 2º e 3º séculos, da malignidade do corpo como algo ruim. E que, portanto, na eternidade, não pode haver um corpo, já que o corpo é mau. É uma ideia que vai se desenvolver no 2º século, vai se formatar, sistematizar no 2º século, chamado gnosticismo. Gnosticismo. No caso aqui, um gnosticismo de linha docética, que inclusive vai negar a encarnação de Jesus. Vai dizer que Jesus não vem em carne, porque a divindade não pode vir em carne, porque a carne é má. Era uma ideia filosófica que havia na época. Então Paulo está dizendo, se há corpo natural, se há esse corpo aqui natural, há também corpo espiritual. Um corpo espiritual. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com esse corpo. E Tomé pode tocar nesse corpo. Lembra? Tomé toca. Ele não vaza o corpo de Jesus, como se fosse apenas um fantasma. Não, ele toca em Jesus. E quando Jesus é assunto aos céus, ele sobe com o corpo. Ele está agora à destra de Deus Pai, sentado à destra de Deus Pai, com o corpo, com o mesmo corpo da sua ressurreição. Ele está lá. Ele está lá. Porque esse é o ensino da Bíblia. Ele subiu aos céus com o corpo da sua ressurreição. Assim está escrito, verso 45. O primeiro homem, no caso Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é Cristo, o espírito vivificante, ou o espírito vivificado. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. E isso é interessante, né? Porque Adão foi feito do pó da terra. E ele está dizendo que o barro, isso é só uma metáfora, tá, gente? Para depois você não ficar falando aí que eu disse coisa que eu não disse. O barro
utilizado por Deus para um novo corpo, ele não é da terra, ele é celestial. Ele foi tirado de algum terreno lá no céu. Ok? É um barro espiritual. Tem gente que está assim para mim, ó. Calma, gente, eu só estou fazendo uma metáfora. Eu acabei de falar, por favor. Então, assim, é uma outra natureza. É uma outra natureza. É uma outra natureza. Ok? O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. A imagem do homem celestial. Quem é o homem celestial? A expressão máxima do homem celestial é Cristo. É Cristo. E aí ele vai dizer, verso 50: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Veja, ele está falando do episódio da ressurreição na vinda de Cristo. Agora, definitivamente, ele está entrando no episódio, o cronograma da ressurreição. Ele diz, olha, eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos. Por quê? Na ocasião da vinda de Jesus, haverá pessoas vivas. E é interessante como a Bíblia lida com a morte, né? Para o salvo. É como dormir. E é dormir mesmo, gente. É como dormir mesmo. O sujeito fechou o olho, dormiu. Você já teve aquele sono pesado da madrugada, que você fecha o olho, dorme, você só pum, quando abre o olho você já está de manhã cedo. Mas você não viu as horas passarem. A morte é isso. Morrer não dói. Morrer não dói. O que dói são as causas que podem levar à morte. Mas morrer não dói, gente. Morrer, você pum, apagou. Acabou. Você não sente nada. Morrer não dói. E o texto diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Transformados. Num momento. Num abrir e fechar de olhos, olha. É isso que Paulo está falando? Abrir e fechar de olhos? Não. Abrir e fechar de olhos tem a ver com o sono. Ele está falando de dormir. Você fechou, você abriu. Ele não está falando disso, ó. Não é isso aqui, ó. Não é piscar, não. A ideia aqui é abrir e fechar de olhos é como alguém que dorme e tem um bom sono e acorda horas depois. É isso que o texto está dizendo. Ele não é num piscar de olhos. Tem gente que acha que abrir e fechar de olhos aqui é o piscar. Não é piscar. Ok? Não é piscar olho. O texto não está falando disso. Ok? O texto está falando de você dormir. E aí por isso que eu falei. Já teve aquela noite que você apagou. E você não acordou. Você dormiu de madrugada bem. E de manhã cedo, pum, você abriu o olho e já está claro. É isso. É isso que Paulo está falando. Ok? É isso que Paulo está falando. Um abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Porque se o evento diz respeito à vinda de Jesus Cristo, é preciso haver uma última trombeta, que é uma linguagem não só do Apocalipse, como vocês estão vendo, é uma linguagem de Paulo, e era uma linguagem corriqueira no contexto da igreja primitiva. No abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Incorruptíveis. E nós seremos transformados. E aí é muito interessante. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele não diz, e eles, os mortos, serão transformados. Ele diz que os mortos ressuscitarão. Mas nós, além, obviamente, no revestimento, seremos transformados. Por quê? Porque nós aqui diz respeito àqueles que estarão vivos por ocasião da vinda de Jesus. É o que o texto falou. Nós nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando dos vivos na ocasião da vinda de nosso Senhor. Então seremos
transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível, veja, se eu estou vivo na ocasião da vinda de Jesus, o meu corpo é corruptível, ok? Se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Isso é a transformação. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso juiz e, ao mesmo tempo, advogado. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e advogado dos seus. E aí Paulo termina com um verso que a gente conhece. Mas é bem interessante que depois de falar disso aqui, a gente fica meio contemplativo, né? Diz assim, puxa, Jesus podia voltar logo, né? Isso podia acontecer logo, puxa, falar da vinda de Jesus e tal. Paulo diz assim, ei, volta para cá. Ele faz exatamente isso. O verso 58 é, para de viajar, volta para cá. Olha o que ele diz no verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Volta para cá. Então para de ficar só olhando para o teto. Olha para cá, volta para cá, vai trabalhar. Vai ser útil, vai servir. É isso que Paulo está falando. Vai ser útil, vai servir. Está mandando você voltar, ó. Volta para cá. Enquanto você estiver aqui nesse corpo corruptível, trabalhe, sirva, seja útil. Trabalhe para edificar o corpo de Cristo. Trabalhe para ser um cidadão de bem e influenciar outras pessoas para que outros também sejam. Então volta para cá. Para de ficar viajando. Volta para cá. É isso que Paulo está falando. Porque ele muito bem poderia dizer assim, para agora, gente, fica imaginando como é que vai ser aquele dia. Vai ser lindo. Não, volta para cá e vai trabalhar, irmão. Vai ser útil. Quando chegar a sua hora, tudo bem, mas não chegou, vai ser útil, vai servir, vai trabalhar. É isso que Paulo está fazendo aqui. Trazendo novamente para a realidade. Então, esses textos, os dois textos, 2 Coríntios capítulo 5 e agora 1 Coríntios capítulo 15, são textos que dentro dos seus contextos tratam de circunstâncias diferentes, onde no primeiro você tem ali a tensão com a qual a gente vive, né? Estamos aqui, mas poderemos não estar, né? Dentro de um tempo, é uma tensão com a qual a gente convive. Entretanto, nós somos homens e mulheres que temos esperança, no sentido de que o Deus que opera em nós, que realiza a sua obra em nós, ele é efetivo, ele é eficaz, ele é eficiente, ele não dorme, não é? Ele não tosqueneja, ele não cochila. O nosso Deus, ele está cuidando de nós. O nosso Deus está cuidando de nós. Agora, vamos pensar um pouco na questão da saúde. Deus está cuidando de nós, mas eu estou cheio de dor. Irmão, o seu corpo é perecível. Deus está cuidando de nós, mas eu luto. Meu irmão, o seu corpo é de desonra. Você está querendo viver essa vida com um corpo espiritual que você não tem ainda. Você vai capotar. É daí para pior. Né, Celina? É daí para pior. Irmão, para com isso de achar que... irmão, é daí para lá. Vamos ser honestos, é daí para lá. Agora, é claro, se a gente puder buscar viver uma vida boa, saudável, nós vamos cuidar. Temos que cuidar do corpo, sim. Temos que cuidar. Temos que buscar uma alimentação adequada, não é? Temos que buscar praticar aquilo que vai fazer bem para a sua saúde. Temos que dormir, largar esse troço aqui que não deixa vocês dormirem, que fica na porcaria do celular na hora de deitar.
Então vai dormir. Deus te deu sono. O sono é bênção para o salvo. E se o sono não está te ajudando, você precisa corrigir alguma coisa. Talvez alguma coisa. Porque Deus abençoa com o sono. A Bíblia diz isso. O sono é uma bênção. E se não está legal para você, então corrige. Alguma coisa tem que mudar. Sua confiança tem que voltar para Cristo novamente. Você tem que parar de ser ansioso. Você tem que parar de desperdiçar tempo. Você tem que fazer isso. Para com isso. E ajuste a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo ajustando a sua vida, se alimentando adequadamente, fazendo tudo certinho, você sabe que isso não é impeditivo para você, capotar. Não é? Não é. Então assim, se cuide. Cuide do seu corpo. Cuide da sua mente. Cuide do seu coração. Cuide do seu tempo. Mas saiba que nada disso, em definitivo, vai resolver o seu problema e vai te fazer viver muito. Ok? Você vai viver o tempo que Deus estabeleceu na palma da sua mão. Faça isso. Cuide do seu corpo. Mas que a nossa confiança esteja em Deus. E aí, obviamente, que na hora que a gente fechar o olho aqui, te garanto, se estamos em Cristo, quando a gente abrir lá, a gente está na presença dele. Isso é garantia. É a garantia que a Escritura dá. É a garantia que a palavra de Deus dá. Né? Então a gente precisa se cuidar. Se cuide. Se cuide. Mas não coloque a sua confiança nessas coisas. Porque quando a gente tira a confiança de em quem deve estar para colocar em outras coisas, a gente vai gerar problema. A gente vai gerar problema. Nossa confiança não pode ser retirada de Cristo sob hipótese alguma. Sob hipótese alguma. A gente precisa confiar em Cristo e rogar a sua graça, a sua bondade e também a sua misericórdia. Então, vamos cuidar. O corpo foi dado por Deus para que nós cuidemos. Então, vamos cuidar. Vamos cuidar. Né? E lembrando o seguinte, há corpos diferentes, não é isso que Paulo fala aqui? Ninguém foi feito igual. Então, cuidado quando você quer se ajustar a um tipo corpóreo que não condiz com a sua natureza. Você pode arrumar problema para a sua cabeça. Ok? E eu acho que você sabe do que eu estou falando. Então, primeiro se conheça. Conheça o seu corpo. Conheça as suas limitações. E pare de ficar olhando para o outro e imitando o outro, achando que você tem que ter um corpinho, o corpício do outro. Não, para com isso. Você tem que ter o seu. Mas você precisa se conhecer. Conhecer. Então isso é importante. Hoje a gente vive num mundo de imitações. Imitações e superficialidades. Tá aí os medicamentos que a turma gosta de usar. Superficialidade. Superficialidade. E aí, gente arrumando problema. Você tem uma série de questões com as quais você tem que lidar, porque foi assim que Deus te fez. Deus te fez dessa maneira. Você vai sofrer menos se você entender isso. Se cuida. Mas você não é o outro. Você não é a outra. Você é você. Então seja você. Na mente, no coração, no corpo. Para que você não peque contra Deus e crie problemas para você também. Perguntas, minha gente. Esse é o último estudo dessa série. Daqui a 2 semanas a gente inicia uma nova. Nenhuma dúvida? Sim, Adriano. Sim. É um apontamento da realidade da ressurreição, mas nenhuma delas ressuscitou com um corpo incorruptível. Porque todas voltaram a morrer. Mas ali foi uma demonstração do que vai ocorrer no juízo final. Mas todas elas ressuscitaram com um corpo em desonra, corruptível. Por que sabemos disso? Porque o corpo espiritual ou incorruptível, o corpo de glória ou de honra, ele é imortal. Imortal. E se eles ressuscitaram, e claro, obviamente morreram novamente, né, porque eles não foram trasladados para o céu, eles ressuscitaram com um corpo corruptível. E a prova é de que Lázaro morreu de novo. Ele morreu uma vez, Cristo o ressuscitou, mas ele morreu de novo. Então ele não pode ter ressuscitado com um corpo incorruptível.
Ele ressuscitou com um corpo corruptível. Só que haverá um momento em que ele vai ressuscitar com um corpo incorruptível. Mas ali é uma amostra da ressurreição. Ok? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Não?